Hoje, na dose de fé, quero lhe contar algo que pode mudar a maneira como você olha para o seu interior. Em uma pequena vila cercada por colinas, vivia um velho chamado Samuel. Ele não era rico nem famoso, mas seu jardim era conhecido por sua beleza. As flores pareciam cantar ao sol e até o ar tinha um cheiro diferente. Muitos diziam que o lugar era tranquilo e que a paz vinha do coração de seu zelador. Certa tarde, um jovem que havia perdido a calma veio até ele. Sentia-se vazio, confuso, dominado por seus pensamentos e emoções. Ao vê-lo, Samuel o convidou a sentar-se e lhe ofereceu água fresca. Alguns minutos se passaram em silêncio até que o jovem perguntou: Mestre, como posso viver em paz? Tentei mudar tantas coisas por fora, mas por dentro, tudo permanece igual. O velho sorriu e apontou para o jardim que o cercava. Olhe ao seu redor, disse ele. Tudo que floresce aqui começou com algo invisível, uma semente debaixo da terra. Assim é o coração do homem: do que você semeia por dentro, tudo que você vê por fora brota. O jovem olhou para as plantas e pensou em sua própria vida, no quanto ele havia cuidado de sua imagem, mas não de seu interior. E como posso cuidar deste jardim da alma? Perguntou. Samuel respondeu com voz calma. Comece com o invisível. Cuide de seus pensamentos, de suas palavras, de suas emoções. Se seu coração estiver saudável, todo o resto florescerá. Mas se você abandoná-lo, os espinhos da raiva, do orgulho e do medo cobrirão completamente. O menino baixou o olhar. Percebeu que havia passado tempo demais tentando consertar o que era visível, sem entender que a verdade começa naquilo que ninguém vê. E talvez você também, ao ouvir esta palavra, tenha sentido o mesmo, buscando respostas lá fora quando o Senhor quer falar com você lá dentro. Há quanto tempo você tenta mudar o seu ambiente, quando o que Deus quer transformar é o seu coração? Se esta reflexão toca a sua vida, convido você a curtir e compartilhar esta mensagem, para que mais pessoas possam ouvir esta semente de fé e esperança. O velho se levantou, pegou um regador e disse enquanto a água caía sobre as flores: Cada dia é uma oportunidade para plantar algo novo. O importante não é quantas flores você tem, mas o quanto você cuida da raiz. E sob aquele pôr do sol tranquilo, o jovem entendeu que a maior batalha não é travada lá fora, mas no jardim da alma. Ao pôr do sol entre as montanhas, Samuel olhou para o jovem e disse calmamente: Tudo que cresce neste jardim depende de uma coisa: do cuidado do coração. Essa frase pairou no ar e parecia ter um eco espiritual. Não se referia apenas às flores ou ao solo, mas à própria alma. A Bíblia expressa com uma clareza que transcende os séculos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração, na linguagem de Deus, não se limita ao órgão pulsante, é o centro de tudo o que somos. É onde nascem os pensamentos, as emoções, as decisões e as palavras. É o solo onde a direção de nossas vidas é definida. Se o coração estiver limpo, todo o resto se alinha. Mas se estiver contaminado, toda a nossa vida se desorganiza. Muitos cuidam da aparência, outros protegem a reputação, alguns investem anos fortalecendo o exterior, mas negligenciam o que verdadeiramente sustenta a existência, o interior. O Senhor não olha para a forma, olha para a essência. Ele não avalia quantas coisas fazemos, mas de onde as fazemos. E é por isso que ele nos alerta: guarda o teu coração, como se dissesse, guarda a fonte, porque se a fonte estiver poluída, o rio deixará de correr. Às vezes, não entendemos porque nossa fé enfraquece, porque a paz se esvai ou porque temos dificuldade em perdoar. É porque, sem perceber, deixamos a porta do nosso coração aberta para o que não nos edifica. Permitimos que pensamentos que nos roubam a esperança, palavras que semeiam dúvidas, emoções que distorcem a verdade entrem. Guardar o nosso coração não significa trancá-lo, mas proteger o que o nutre. Significa escolher o que você ouve, o que você pensa e o que você permite que habite dentro de você. Porque o que o coração acolhe, a vida expressa. Samuel olhou novamente para o jardim e disse ao jovem: Deus lhe deu um tesouro, o seu interior. Cuide dele mais do que qualquer outra coisa, porque quando o coração se alinha com o céu,
Todo o resto encontra seu lugar na terra. E enquanto o vento soprava entre as flores, o menino compreendeu que o verdadeiro cuidado começa não com as mãos, mas com a alma. Guardar o seu coração é um chamado diário, não uma ação ocasional. Porque o coração se revela em todas as circunstâncias, tanto quando ninguém está olhando quanto quando todos estão observando você. Há momentos em que parece fácil manter a fé, mas alguns segundos de distração são suficientes para que sua alma se encha de pensamentos que não vêm de Deus. E é ali, no silêncio da mente, que a verdadeira batalha começa. Quando você está sozinho, quando não há vozes ao redor, sua mente se torna o terreno mais fértil para o bem ou para o mal. É por isso que as Escrituras ensinam, porque, como ele pensa em seu coração, assim ele é. O que você permite que habite em sua mente acabará moldando sua realidade. Se você alimentar pensamentos de medo, viverá com medo. Se encher sua mente com a palavra, caminhará em paz. Cada ideia que você abraça é uma semente. Você não pode colher fé se semear dúvidas. Você não pode esperar alegria se cultivar ressentimento. O coração se alimenta do que você pensa, e o que você pensa, em última análise, molda quem você é. Mas não são apenas os pensamentos que revelam o estado da alma. As palavras também o fazem. As palavras são a voz do coração, o eco do invisível. Do que há no coração, a boca fala, e é por isso que o sábio disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Quantas vezes uma frase dita sem amor feriu mais do que uma espada, e quantas outras vezes uma palavra de graça levantou alguém que estava prestes a cair. Cada palavra que você profere pode construir uma ponte ou levantar um muro. Se você quer refletir Cristo, deixe que seus lábios sejam canais de bênção. Fale com mansidão, mesmo quando estiver certo. Fale com fé, mesmo quando o ambiente parecer adverso. Não fale para vencer discussões, mas para semear a paz. E mesmo quando você controla suas palavras, também é necessário vigiar as reações do coração. O temperamento é uma força poderosa, pode acender o fogo da destruição ou sustentar o calor do amor. Quando a ira surge, a alma treme. No entanto, a palavra afirma que o paciente é melhor do que o valente. Porque o autocontrole é maior do que conquistar qualquer território. Quantos relacionamentos foram perdidos por uma resposta impulsiva? Quantas bênçãos foram adiadas por uma atitude descontrolada? Se você permitir que o Espírito Santo governe seu caráter, descobrirá que a paz tem mais poder do que a vingança. Você nem sempre vencerá respondendo, mas sempre vencerá quando escolher o silêncio que advém do autocontrole. E quando a vida se torna difícil, quando os problemas se chocam como ondas contra uma rocha, mesmo assim o que está no coração é testado. As emoções podem ser inconstantes. Hoje você tem esperança, amanhã você se sente impotente. Mas o Senhor nos lembra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele sabia que a alma humana treme diante da incerteza. É por isso que ele não nos pede para não sentir, mas sim para não sermos governados pelo que sentimos. Você nem sempre será capaz de controlar a tempestade, mas pode decidir em quem confiar enquanto chove. A fé não nega a realidade, ela a transcende. Significa olhar para o problema em si e dizer: não entendo como vou superar isso, mas sei que Deus está comigo. Essa convicção muda tudo, porque aqueles que confiam no Senhor não andam pela vista, mas pela promessa. E quando a tempestade passa e o sol volta a brilhar, chega outro teste, mais sutil, mas igualmente perigoso: o sucesso. Porque o coração também é testado quando as coisas vão bem. Quando você é aplaudido, quando tudo prospera, quando seus planos parecem estar dando certo, o ego sussurra: você fez isso sozinho. Mas a voz do céu responde: o que você tem que não tenha recebido? Cada dádiva, cada oportunidade, cada vitória vem de Deus. Nada do que você possui é mérito próprio, é graça. A humildade é o teste máximo do amor espiritual. Mantenha o espelho da alma limpo para que reflita Cristo e não o seu orgulho. A glória que você retém se torna um fardo. A glória que você devolve a Deus se torna uma bênção. Guardar o seu coração é muito mais do que evitar o pecado. É viver conscientemente sobre o que você permite que entre e saia da sua vida. É aprender a pensar com fé, falar com amor,
reagir com sabedoria, sentir com equilíbrio e triunfar com humildade. Quando o Espírito Santo habita em você, seu coração se torna solo fértil onde tudo o que vem do céu floresce. E então, o que antes o perturbava começa a fazer sentido. Você não reage mais da mesma forma, não responde mais com a mesma raiva, não busca mais demonstrar, mas refletir. Você entende que o verdadeiro sucesso não está em ser admirado, mas em ser transparente diante de Deus. Porque quando Cristo governa o coração, a mente se renova, a língua abençoa, a ira se acalma, a fé floresce e a humildade ilumina tudo ao seu redor. É por isso que hoje o Senhor lhe diz: guarde o seu coração. Não permita que as vozes do mundo ensurdeçam a voz do Espírito. Cuidado com o que você pensa, porque seus pensamentos são raízes. Cuidado com o que você diz, porque suas palavras são frutos. Cuidado com como você reage, porque suas emoções são o clima onde sua fé cresce. E, acima de tudo, cuide da sua humildade, porque depende dela que você continue a ver Deus em tudo o que faz. Que sua vida seja um reflexo de Cristo, não uma cópia do mundo. Que os outros vejam em você o Deus que habita em seu coração em cada decisão, em cada palavra e em cada silêncio. Esse é o verdadeiro testemunho, não o que você prega com a sua voz, mas o que você revela com a sua vida. Pai amoroso, neste momento nos apresentamos a Ti com humildade. Ouvimos a Tua voz nos chamando para guardar nossos corações e queremos responder com sinceridade. Não queremos viver de aparências nem esconder o que dói. Queremos entregar a Ti o nosso ser mais íntimo, tudo o que só Tu sabes. Senhor, começa pelas nossas mentes. Quantas vezes elas estão cheias de pensamentos que nos roubam a paz, de medos que extinguem a fé. Hoje, pedimos que purifiques a nossa maneira de pensar. Remove toda ideia que não vem de Ti, toda mentira em que acreditamos sobre nós mesmos. Enche as nossas mentes com a Tua verdade, a Tua promessa e a Tua esperança. Que cada pensamento seja um reflexo da Tua palavra, e que possamos ouvir a Tua voz calma em meio ao barulho. Toca também as nossas línguas, Senhor. Perdoa-nos pelas palavras que saíram sem amor, pelas vezes que falamos sem pensar, pelos momentos em que ferimos em vez de curar. Hoje, queremos que os nossos lábios sejam instrumentos de vida. Que fluam de nossas bocas palavras que confortem, que edifiquem, que levantem aqueles que caem. Conscientize-nos do poder de cada palavra e nos ensine a usá-la com sabedoria. Pai, guarda o nosso temperamento. Quando a raiva surgir, lembra-nos da Tua gentileza. Quando quisermos responder com força, dá-nos autocontrole. Que o fogo da raiva não destrua o que o Teu amor construiu. Ensina-nos a respirar antes de falar, a ficar em silêncio quando o silêncio é melhor do que uma resposta e a permitir que o Teu Espírito governe as nossas reações. Também Te pedimos pelas nossas emoções, Senhor. Tu sabes como nos sentimos quando a vida se torna difícil, quando as provações se arrastam, quando o medo bate à nossa porta. Não permitas que os nossos corações se perturbem. Dá-nos calma em meio ao caos, esperança em meio à incerteza. Que a nossa fé não dependa do que vemos, mas do que cremos. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando não compreendemos. E, Senhor, livra-nos do orgulho. Quando tudo correr bem, quando a vida nos sorrir, que nunca nos esqueçamos de que cada conquista, cada dádiva, cada vitória vem de Ti. Que o sucesso não nos afaste da Tua presença, mas nos torne mais gratos. Ensina-nos a celebrar as Tuas obras sem buscar reconhecimento, a refletir a Tua glória sem roubá-la. Deus amoroso, nós Te damos tudo o que somos. Que nossas mentes pensem como Tu, nossas línguas falem de Ti, nossos corações sintam de acordo com a Tua vontade e que toda a nossa vida Te glorifique. Hoje, declaramos que queremos ver menos de nós mesmos e mais de Ti. Que cada dia seja uma oportunidade para refletir a Tua luz, para amar como Tu amas e para viver com um coração puro diante de Ti. E se esta oração tocou a sua vida, compartilhe esta mensagem para que outros também encontrem paz em meio à sua jornada, porque cada palavra semeada com fé pode ser a semente que transforma outro coração. Em poderoso nome de Jesus. Amém.